Olá, meu nome é Ludmila e esse é meu canal Relíquias Ocultas. Existe uma série de perguntas intrigantes a respeito da vida de Jesus de Nazaré. Perguntas a respeito da sua natureza, da natureza da sua mensagem, da sua missão, perguntas a respeito da sua família e também perguntas a respeito de períodos da sua vida sobre os quais nada ou praticamente nada é dito na Bíblia, no Novo Testamento. Se você veio parar aqui nesse vídeo, provavelmente já se interessou sobre esse assunto e já deve ter ouvido falar nos anos de preparo de Jesus, os anos que antecederam o início da sua vida pública, do seu ministério, anos durante os quais ele deve ter se preparado, deve ter estudado, seja lá como for. E existem várias histórias a esse respeito e você provavelmente já ouviu falar, por exemplo, de uma delas que diz que ele pode ter convivido, estudado entre os essênios da comunidade de Qumran, no deserto da Judéia. Esse é um assunto que a gente pode falar depois, inclusive, que eu gosto bastante. Mas existe um período da vida de Jesus sobre o qual nós pouco sabemos, mas na verdade a gente tem a ilusão de saber a respeito, porque eu não sei quanto a você, mas eu cresci na escola dominical, eu já falei algumas vezes aqui no canal, ouvindo histórias da meninice de Jesus e também vendo representações artísticas de Jesus menino, bebê, no colo da sua mãe, Maria, dele pequenininho, ajudando José na carpintaria. Na verdade, você deve ter visto isso tanto quanto eu. Mas na verdade, essas representações artísticas, elas são baseadas em pouquíssimas informações que nós tiramos do Evangelho de Mateus e de Lucas. Inclusive com muito mais detalhes, detalhadamente mesmo, no Evangelho de Lucas, que são os dois evangelhos dos 4 do Novo Testamento que nos falam a respeito do nascimento de Jesus. Os outros dois, Marcos e João, nos contam a respeito de Jesus a partir do momento de seu batismo. Em Mateus nós ficamos sabendo do nascimento, mas logo na sequência também há um corte e nós somos levados até o dia do batismo de Jesus. No Evangelho segundo Lucas, o discípulo, o apóstolo que também não conheceu Cristo, no capítulo 2, nós acompanhamos aquela visita de Jesus ao templo em Jerusalém, na qual ele discute a lei com grandes eruditos da época e deixa seus pais muito preocupados. E eu não sei se você se lembra, os pais vão atrás dele no templo e o encontram muito à vontade e ele simplesmente não entende a preocupação de seus pais e dá aquela famosa resposta, né? Por que ele perguntando, né? Por que eles estavam tão preocupados, já que ele estava na casa do pai? Isso está no finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que eu reli para esse vídeo aqui na tradução do professor Frederico Lourenço, que eu recomendo para todos vocês, como a melhor que eu já vi até hoje. Eu até separei para ler para vocês verem, né, mais ou menos da onde que são tiradas aquelas histórias e aquelas pinturas, então aquelas representações artísticas de Jesus pequenininho, Jesus menino, bebezinho no colo da sua mãe, claro, né, do nascimento, que está em Mateus e em Lucas, e as representações dele de mãos dadas com a mãe, ou ajudando ajudando seu pai na carpintaria, José, né, seu pai na carpintaria, são tiradas aqui de algumas linhas do Evangelho de Lucas, por exemplo, essa que eu vou ler para vocês, tá? O menino, versículo 40, o menino crescia e fortalecia-se, pleno de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí depois, logo na sequência, vem o episódio no templo de Jerusalém, que ele responde, surpresíssimo, por que me procuráveis? Não sabias que eu tinha obrigação de estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Na sequência termina Lucas. Depois, Jesus desceu com eles e voltou para Nazaré.
e estava sujeito a eles. Isso na tradução do Frederico. Em outras traduções, a gente encontra a palavra submisso. Estava submisso a eles, ou seja, ele era um menino obediente. E a sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração. E Jesus avançava em sabedoria, estatura e em graça com Deus e com as pessoas. Então, claro que a partir dessas palavras, a gente é levado a pensar que realmente Jesus crescia amorosamente, criado amorosamente, numa família amorosa, obediente, vivendo sua vida lá em Nazaré. Esse é o final do capítulo 2. No começo do capítulo 3, Lucas também já dá um salto no tempo e nós somos levados até a beira do Rio Jordão, onde o grande João Batista vai batizá-lo. Jesus vai procurar João Batista para ser batizado, e aí nos 4 evangelhos nós temos aquela cena espetacular do batismo de Jesus por João Batista. Bom, se você quiser procurar mais informações a respeito da infância de Jesus, você não vai encontrar nos evangelhos que entraram para o Novo Testamento, porque, como nós já sabemos, havia vários outros que não entraram, não foram selecionados para fazer parte desse livro sagrado dos cristãos. Mas existem outros evangelhos chamados apócrifos. Se você não sabe o significado de apócrifo, eu sugiro que você vá até os meus vídeos e assista um deles ao qual eu dei o título de apócrifos para você entender o significado dessa palavra, especialmente aqui nesse contexto, para você poder se localizar melhor a respeito daquilo que eu vou falar hoje. Porque existe, gente, o evangelho da infância do Senhor Jesus, mas ele é apócrifo. Não está entre os achados em 1945 em Nag Hammadi. Se você também não sabe o que é a biblioteca de Nag Hammadi, vá até os meus vídeos e assista a um intitulado a Biblioteca de Nag Hammadi, onde eu explico o que foi essa grande descoberta arqueológica tão importante quanto a dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Então, assim, não pense que tinha evangelho apócrifo, livros cristãos nos manuscritos do Mar Morto. Aqueles eram documentos judaicos, a gente está falando de outro tipo de documentação. Então, assim, este evangelho da infância do Senhor Jesus não estava em Nag Hammadi, nem ele, nem o evangelho de Pedro, que eu vou falar na sequência, nem o evangelho de Maria Madalena, sobre o qual também vou falar. Eles já eram conhecidos antes de 1945. E o nome completo do Evangelho da Infância do Senhor Jesus, eu esqueci de falar, é o Evangelho da Infância do Senhor Jesus de Tomé. Mas não pode ser confundido, não vamos confundir com o Evangelho Copta de Tomé, que é provavelmente o livro mais famoso da Biblioteca de Nag Hammadi, o Evangelho mais famoso, sobre o qual também vou falar. Bom, nesse livro aí, nesse evangelho que se propõe a nos contar histórias a respeito de Jesus, eu li aqui no livro do professor Bart Ehrman, que, como vocês sabem, eu estou seguindo na investigação que ele fez e com a qual ele nos presenteou a respeito do que é verdade e ficção no Código da Vinci. Então, assim, eu não sei, eu fui ler, né? Não sei se como você, esperando ver o menino prodígio, mas o menino prodígio com a bondade, a misericórdia daquele Jesus adulto com o qual nós estamos mais familiarizados. Mas qual não foi minha surpresa quando eu vi que não era bem assim. Então eu separei aqui algumas partes para compartilhar com vocês e para depois deixar com vocês aí uma reflexão para ver, você pensar com seus botões o que você acha a respeito disso, né? Então, por exemplo, né, o evangelho começa com Jesus aos 5 anos de idade, na beira de um riacho, mexendo com o barro, num sábado, um Shabat judeu, que é um dia, que eu não sei se vocês sabem, né, os judeus separam para não trabalhar, para não fazer nada, é um dia
de descanso, de oração. Eles deixam até comida preparada de véspera para não ter que fazer nada, fazer o mínimo de esforço possível. E lá estava o menino mexerecando com o barro na beira do riacho. Passa um judeu e aí repreende a criança, porque ele estava profanando o sábado, e vai se queixar com José. E aí José chega, todo esbaforido, para ralhar, para dar uma bronca em Jesus, e o menino olha. Nesse momento ele tinha feito uns passarinhos, pardais, alguns pardais de barro com esse barro. E no momento que José briga com ele bate palmas e os pássaros criam vida e saem voando. É uma história bonita, né? Que lembra um pouco a história do Gênesis, de quando Deus fez o homem a partir do pó da terra. Então, assim, mostra Jesus como criador da vida. Porém, nem tudo é tão bonitinho assim na vida de Jesus menino, tá? Então, eu separei aqui uma outra história para ler para vocês, que eu achei bastante intrigante, e eu já vou explicar por quê, tá? No relato seguinte, Jesus encontra com outra criança na rua, dá de encontrão, choca-se com essa outra criança acidentalmente. Jesus fica irado e diz: não poderás seguir em teu caminho. E a criança cai morta. Posteriormente, Jesus viria a resgatá-la do mundo dos mortos, juntamente com outras pessoas por ele amaldiçoadas em uma ou outra ocasião. E a ira de Jesus não está reservada apenas a outras crianças. José o manda para a escola para aprender a ler, mas Jesus se recusa a recitar o alfabeto. O professor pede que coopere, até que Jesus retruca, desafiador: se realmente és um professor e conheces tão bem as letras, diga-me o poder de alfa e eu direi o poder de beta. Eu não sei se você está familiarizado com a Cabala. Provavelmente você já ouviu falar de Cabala. A Cabala, o misticismo judaico, na Cabala, o misticismo judaico, acredita-se que as letras tenham poderes divinos. Então, o alfabeto das 22 letras hebraicas pode ser chamado, como eu já vi num livro, né, de o alfabeto das 22 potências. Então, esse trecho aqui me lembrou essa doutrina, essa crença, essa tradição cabalística de que as letras têm poder. Quando Jesus desafia seu professor, só que nesse caso aqui falando das letras do alfabeto grego, né? Alfa e beta. O professor fica fora de si, bate na cabeça do menino, cometendo assim o maior erro de uma bela carreira no magistério, conta-nos Bart Ehrman, sendo imediatamente ressecado por Jesus. Cheio de dor, José ordena à mãe de Jesus: não permita que ele saia, pois todo aquele que o irrita venha morrer. A certa altura da narrativa, é tal a reputação de Jesus que ele vem a ser culpado sempre que acontece alguma coisa errada. Então, um dia ele está brincando num telhado com um grupo de crianças, uma dessas crianças, chamada Zenon, acidentalmente escorrega e cai e morre, tá? E as outras crianças, assustadas, saem correndo. Tente imaginar essa cena na sua cabeça. Jesus fica lá de cima olhando o menino caído lá embaixo. Os pais de Zenon chegam ao local e o que são levados a imaginar? Lá está seu filho, né, estirado no chão, morto, e Jesus lá em cima no telhado. Esse menino com poderes sobrenaturais que ainda não sabe controlar. Eles acusam Jesus de ter matado seu filho, mas dessa vez ele é inocente. Jesus salta então do telhado, pousa ao lado do menino e dirige-se a ele diretamente. Zenon, levanta-te e fala. Por acaso eu empurrei? E o menino retorna ao convívio dos vivos, respondendo: não, Senhor, de modo algum não me empurrastes, pelo contrário, me erguestes. Com o passar do tempo, Jesus começa a utilizar os seus poderes para o bem. Salva o irmão de uma cobra venenosa, cura os doentes,
restabelece a vida e a saúde de todos que até então atacara ou matara. E aqui, olha que interessante, se mostra de grande utilidade em casa e na oficina da carpintaria. Quando José comete um erro no corte de uma tábua, correndo o risco de perder um importante cliente, Jesus corrige milagrosamente o erro. A narrativa termina com Jesus no templo aos 12 anos de idade, exatamente no episódio que está narrado, cercado, de escrivães e fariseus, exatamente como está narrado no bem conhecido capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nos diz Bart Ehrman que neste evangelho os escritores, os seus autores não tinham a pretensão, obviamente, de fazer um relato histórico da infância de Jesus, tá? Ele fala isso bastante claramente aqui, tá? É difícil saber se as histórias deveriam ser interpretadas em sentido literal, como episódios que efetivamente aconteceram com o jovem Jesus, ou se seriam rompantes de imaginação. Em qualquer um dos casos, o Jesus aqui retratado não é apenas humano, é uma criança prodígio com características sobre-humanas, sobrenaturais. Por que o Bart Ehrman fala isso aqui no seu livro, né? Por causa da alegação no Código da Vinci de que Jesus teria sempre sido considerado humano e teria sido transformado em divino, em divindade, apenas no Concílio de Nicéia. Não, nos evangelhos canônicos, como a gente já falou no vídeo sobre o Código da Vinci, nos evangelhos canônicos ele já era considerado divino. Eles só não tinham se acertado até o ponto qual era, em que sentido e até que ponto iria essa divindade. Isso daí realmente foi objeto de discussão. Mas Jesus, enquanto ser sobrenatural, com poderes divinos, com poderes sobrenaturais, era uma crença, era uma história que já vinha sendo escrita, já vinha sendo contada e, claro, posteriormente escrita. Essa tradição oral foi sendo passada para o papel e vinha circulando aí amplamente, ao contrário daquilo que alega o Dan Brown pela boca dos seus personagens, tá? Então é por isso, por causa dessa tentativa do Bart Ehrman de nos fazer ver o que é verdade e ficção, ele escolhe esse evangelho da infância do Senhor Jesus, dentre vários apócrifos, para outros apócrifos, para fazer para nos provar, para ilustrar bem qual era o status que era dado à pessoa de Jesus Cristo ali naquelas comunidades primitivas, tá bom? Então assim, gente, nós recebemos aí da história, nós recebemos pronta, nós recebemos quando eu falei de representações artísticas, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, as imagens da infância de Jesus com sua mãe Maria, ele bebê principalmente, Jesus na manjedoura, e algumas representações de Jesus menino. Mas essas histórias e representações não são baseadas em relatos específicos que constem no Novo Testamento, nos 4 livros que foram selecionados nos evangelhos canônicos. Também, a gente tem, maiores detalhes, histórias realmente a respeito da infância de Jesus neste evangelho apócrifo sobre o qual eu falei hoje, mas nós também não temos histórias que corroborem a tese de que os primeiros cristãos achassem que Jesus era humano, totalmente humano. Vocês viram, Desde pequeno ele faz milagres, só que os milagres que ele faz e seus poderes sobrenaturais não eram usados beneficamente, como a gente é levado a pensar, porque a gente pensa sempre no Jesus adulto, salvando as pessoas, curando paralíticos, cegos e etc. Tá bom? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Pense aí a respeito, tá? Do que você acha do Evangelho da Infância do Senhor Jesus.
por que que ele não entrou para a lista do Novo Testamento, né, para essa seleção de textos cristãos que virou o Novo Testamento, e o que que você acha, né, aí para você, se você quiser escrever aqui nos comentários, o que que você achou das peraltices e das travessuras do menino Jesus? Eu vou gostar bastante de saber, tá? No próximo vídeo eu vou continuar falando de textos apócrifos e na sequência, seguindo aí a ordem do professor Bart Ehrman para que a gente se esclareça e pense mais a respeito das lebres levantadas pelo Dan Brown, tá? Sempre lembrando que existem vários mistérios e, como eu disse, né, várias perguntas intrigantes a respeito da vida de Jesus. A gente não pretende aqui esgotar esse repertório, né? Talvez a gente até chegue a abordar várias dessas perguntas, mas a resposta a gente talvez tenha que se contentar apenas com algumas hipóteses e com as nossas discussões, os nossos debates, tá bom? Se você tiver mais alguma informação, se você quiser acrescentar, por favor, escreva nos comentários, tá? Porque aqui tem várias outras pessoas que também estão interessadas nesse mesmo assunto. E se você souber de mais alguma coisa, você manda para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha aproveitado e até o próximo vídeo.